Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e ao meu lado, como sempre, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo tranquilo, Carol. Então, nessa sexta-feira, a grande expectativa, né, era a divulgação pela manhã dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Lembrando que há pouco mais de um mês, no dia 1º de agosto, né, houve aquela divulgação do payroll que mudou completamente, né, a precificação, a expectativa com relação à política monetária nos Estados Unidos, né, com uma revisão expressiva de dados anteriores. E, portanto, né, hoje, né, como a data da última divulgação dos dados de mercado de trabalho antes da reunião do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que vai ocorrer daqui a pouco menos de 2 semanas, né? Era muito importante, né, entender se de fato, né, a desaceleração do mercado de trabalho era aquela que os dados revistos no início de agosto apontavam, né? E, nesse sentido, houve um impacto bastante grande também, né, dessa divulgação de hoje, né, Marcão? Sim, acho que fica muito claro pelos dados de hoje que a desaceleração que ficou ali bastante clara nesses dados que você acabou de citar, que ela está continuando, está se prolongando. Foram 22 mil vagas de emprego criadas aí no mês de agosto, bem abaixo, né, dos 75 mil postos de trabalho que eram esperados, né? E novamente uma rodada de revisão negativa dos meses anteriores, não naquela magnitude que a gente observou em agosto, né? Mas foram 21 mil vagas a menos, né? Na conta daquilo que se imaginava frente à estimativa inicial divulgada um mês atrás. Então, tudo apontando para uma desaceleração que foi além daqueles meses iniciais pós tarifas do presidente Trump. E olhando para o restante da divulgação, né, obviamente a gente fica muito focado na criação líquida de empregos, né, mas a taxa de desemprego seguiu subindo, né, agora bateu aí 4,32, então continua avançando a taxa de desemprego, vindo de 4,25% no mês anterior, já está no patamar mais alto em vários meses. Os dados salariais também um pouco mais fracos, né, ainda crescendo ali 3,7% nos últimos 12 meses, mas desacelerando daqueles 3,9% do mês de agosto. Então, um conjunto de informações, Caval, que de fato confirma aí que está passando por um momento mais suave o mercado de trabalho, né? Mas de qualquer forma, o que eu acho interessante, a gente até comenta um pouco a seguir um pouco a questão da precificação dos cortes, mas é que ainda os dados econômicos nos Estados Unidos ainda estão bastante mistos, assim. A gente olha, por exemplo, essa semana, dados dos ISMs, né, que são os indicadores cíclicos de atividade da economia americana, que são bem confiáveis, existem há bastante tempo, mostrando que o setor de serviços reacelerou agora no mês de agosto. A indústria, embora tenha tido uma pequena alta, tá fraca, mas reacelerou um pouquinho também. É, Quando a gente olha dados de investimento em máquinas, equipamentos, números ainda muito fortes. Então, assim, tem um conjunto de informações que, por hora, é possível afirmar que, de fato, o mercado de trabalho está um pouco mais fraco. Mas quando a gente olha consumo, investimento, até mesmo esses indicadores mais cíclicos, aí, setoriais, mostram que, frente àquilo que a gente viu ou se temia há 2, 3 meses atrás, a situação não é tão ruim, né? E aí fica essa grande missão para o Fed ter que botar na balança como é que ele vai lidar com isso. Acho que está bastante claro pela sinalização que o presidente do Fed deu há 2, 3 semanas atrás de que o balanço de riscos se alterou no sentido de um mercado de trabalho mais fragilizado, de que vai ter o corte de juros agora no meio de setembro. A questão, né, é como é que vai se dar esse discurso, se serão os cortes seguidos, se a gente está falando de um ciclo
que é mais para 150 pontos de corte, 100 pontos de corte, né? E acho que tem muita divergência ainda nesse quesito aí. E aí é muito importante nesse contexto, né, o que você mencionou, ou seja, a ideia de que existe, né, essa desaceleração no mercado de trabalho, isso abre, né, as portas para a redução da taxa de juros. Agora, fosse o quadro, né, de um enfraquecimento muito mais amplo da economia americana, o temor de uma recessão, né, tenderia a afetar negativamente os preços dos ativos, né? O que a gente viu hoje, né, acho que nesse contexto, né, de dados mostrando que há, né, ainda um crescimento econômico vigoroso da economia americana, indicando, portanto, a ideia de, né, um pouso suave, um soft landing, a resposta dos mercados, pelo menos até aqui, foi bastante positiva. Acho que é bem por aí. Inclusive, se a gente pegar algumas divulgações corporativas ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, reforçam esse ponto que você está falando, Caval. Algumas empresas do setor de varejo reforçando o guidance, né, a previsão de resultado para o restante do ano, no sentido que ainda seguem fortes, ou seja, mostrando que o consumidor, a renda está fluindo para o consumidor. Então, assim, existe, né, nesse momento, aquilo que a gente fala, bala na agulha. Existe estímulo suficiente, né, para o Fed conseguir injetar na economia via redução de juros de maneira com que ciclicamente a economia reaja a isso, né? Eu acho que o grande problema, se a gente pensar nos anos mais recentes, anos ali pouco anteriores à Covid-19, quando os juros se encontravam perto de zero, né, você tinha muita dificuldade de reanimar a economia diante de um momento de desaceleração econômica. Eu acho que o que a gente vê no mercado hoje, pelo exemplo que você falou, né, o mercado acionário, né, que diante de uma desaceleração que parece ser gradual e com muitos juros ainda para serem cortados, né, a resposta acaba sendo positiva, né, que na hora que o Fed tiver que injetar aquela dose de adrenalina, vai ter efeito e vai conseguir, de alguma maneira, reerguer a economia aí mais rapidamente. Uhum. E do ponto de vista da precificação, uma pergunta, né, que pode ser feita é se isso abriria, né, espaço para um corte até, né, de 50 pontos base na reunião que temos daqui a 2 semanas, pouco menos disso, né? Nos parece que não, né? Quando a gente olha as últimas semanas, talvez os últimos meses, a gente vê que, de fato, a precificação da curva, olhando especificamente o restante de 2025, né, o mercado tem sido bastante reticente em colocar cortes superiores a 25, né, até mesmo reticente em colocar cortes consecutivos de juros. Então, falar em um corte mais ousado, né, de 50 pontos base, parece que é carta fora do baralho, mesmo porque, né, a gente sabe que caso isso fosse tivesse alguma probabilidade, os membros do Fed colocariam algum sinal, viriam fazer algum discurso nessa direção, o que é usual por lá. Mas o que eu acho interessante só nessa questão da precificação, Caval, é que se a gente olhar para os dias mais recentes, o mercado estava bastante cauteloso em colocar cortes de juros consecutivos, né? A aposta maior era de corte agora na reunião de setembro, talvez fizesse uma pausa ali na reunião do mês seguinte e depois um novo corte de 25 em dezembro. Agora pela manhã, pelo menos aí após a divulgação dos dados que a gente comentou há pouco, o mercado foi para a aposta de 3 cortes consecutivos, ou seja, cortes na reunião agora de setembro, na reunião de outubro e na reunião de dezembro. Então a aposta nesse sentido aumentou, mas não foi na direção de cortes mais agudos por reunião. Isso não aconteceu. Então vamos passar para o Brasil, né? Nós temos continuado a ver, né, nesse contexto particularmente benigno para as moedas emergentes, a apreciação do real. Hoje, novamente, a moeda de manhã passando para, né, 5,38, 5,39, um benefício do ponto de vista das expectativas de inflação, no Focus, né, inclusive as expectativas dos anos de 2026, 2027, né, o que é importante do ponto de vista do horizonte da política monetária, né? E tivemos essa semana, e é o outro tema, né, importante,
a divulgação dos dados do PIB do segundo trimestre, né? Na, Daqui a 2 semanas vamos ter a coincidência, né, da reunião do Federal Reserve e a reunião do Copom aqui no Brasil. Não há expectativa de ação, né, de política monetária, né? Isso fica para o início do ano que vem, mas evidentemente, né, o Copom vai ter, né, à sua frente, né, um contexto provável, né, de queda de juros pouco antes da decisão que ele vai tomar, e também os dados aí de atividade, né, no caso também com o PIB do trimestre, indicando uma desaceleração. Então, o que o PIB mostrou desse ponto de vista, Marcos? Caval, acho que é um pouco na linha do que a gente já vinha sentindo, né, das leituras dos indicadores mensais do segundo trimestre, né? Acho que esse dado do PIB do segundo trimestre consolidou a ideia de uma desaceleração em curso no Brasil, né? É muito pautado, inclusive, pela questão da política monetária bastante contracionista, né? Foi um crescimento de 0,4% na comparação com o primeiro tri, o mercado esperava 0,3%. O consumo, né, que responde pela maior parte ali, quando a gente olha o PIB desagregado pela ótica da demanda, avançou 0,5%, tinha crescido 1%, né, no primeiro tri, então uma desaceleração. O investimento, né, a formação bruta de capital fixo, que tinha crescido mais de 3% no primeiro tri, teve uma contração de 2,2% agora no segundo tri, né? Então, com isso, a absorção doméstica, né, teve um resultado negativo, uma contração de 0,5%, né? Absorção doméstica é quando a gente olha a variação do PIB, excluindo a parte do setor externo, excluindo a variação de estoques, né? Então, aquilo que responde mais à atividade da demanda doméstica, que especificamente pelo fato da contração do investimento ter sido forte, resultou num número negativo. Mas agora, o que eu acho interessante pensar, Caval, é que existe uma discussão em curso, né, entre nós economistas, colegas nossos do mercado, sobre como vai se dar a atividade ao longo do segundo semestre, né? Muitas apostas de que o PIB vai ficar de lado, com um crescimento bastante marginal, e vários outros economistas defendendo igualmente que a atividade vai seguir relativamente bem, mais fraco do que foi no primeiro semestre, mas relativamente bem, por conta, inclusive, de efeitos relacionados à execução orçamentária, né? Quando a gente olha os dados de gasto do governo no PIB, né, o primeiro semestre foi muito fraco, né? Uhum. E a gente vai entrar num período pré-eleitoral, né, o semestre que antecede o ano eleitoral, e normalmente, né, não só o governo federal, mas as entidades locais, os governos locais, também passam a gastar mais, né? Só que, ao mesmo tempo, né, contrabalançando esse vetor positivo, você tem uma questão cíclica dos juros, né, dados de crédito que seguem mais fracos, algum possível impacto negativo das tarifas, né, sobre o setor externo. Então, tem toda uma discussão que vai fazer parte agora dos próximos meses, né, da leitura de como está a economia, de como esses vetores vão se comportar. E, por enquanto, é difícil ter uma grande conclusão. Mas, o que a gente sabe é que essa semana teve o primeiro dado divulgado referente ao terceiro tri, né? A produção industrial de julho foi divulgado, foi um resultado um pouco melhor do que esperado, uma contração de 0,2%, o mercado esperava uma contração de 0,3% na comparação com junho, mas eu faço um destaque, a indústria de transformação, né, que é a manufatura propriamente dita, né, teve um desempenho novamente fraco, né, uma contração aí, de 0,1% no mês contra mês, e a indústria extrativa com desempenho muito forte, como a gente já tinha visto no PIB do segundo tri. Então, entramos, né, no segundo semestre, no terceiro tri, com o primeiro indicador, né, oficial do IBGE mostrando alguma fraqueza, mas existe uma grande dúvida de quão fraco será o segundo semestre como um todo. E com certeza, né, isso leva a um ponto importante que é a força do mercado de trabalho aqui no Brasil. É muito pautado, né, nos estímulos econômicos que temos tido até aqui, e isso, né, ajudando do ponto de vista do consumo das famílias, que foi ainda, né, o que garantiu
esse PIB mais fraco, porém positivo no segundo trimestre. E porque, ao contrário dos Estados Unidos, o mercado de trabalho aqui não mostrou ainda sinais claros de desaceleração, né? Então, o que me parece que poderá ser o divisor de águas do ponto de vista da decisão da política monetária aqui no Brasil, não na próxima reunião, mas no final do ano, em qual é a situação do mercado de trabalho. E se houver indícios, né, claros de que está em curso, né, a desaceleração do mercado de trabalho, que é induzida pela política monetária, que já, né, está mostrando o seu impacto nos segmentos mais ligados ao crédito, né, aí eu acho que se abre, né, um espaço para o início do ciclo de cortes da Selic, né, nesse ambiente internacional que tem nos favorecido, sobretudo aí pela questão do dólar fraco e agora também pela perspectiva de redução de juros nos Estados Unidos. Isso ajuda, né, também o apetite de risco pelos ativos locais, né, tanto a bolsa como o mercado de juros, né, abrindo também oportunidades aqui no mercado local. Bom, E acho que só um ponto a mais, né, Carol? Um ponto, é uma questão toda que traz até esse benefício, né, do investidor internacional, do investidor global buscar mais o mercado emergente. O que a gente tem observado em termos de dinâmica de mercado é uma queda bastante significativa da volatilidade, né? Então, verdade. quando a gente tem um contexto de uma desaceleração acontecendo nos Estados Unidos, uma reprecificação ou projeções melhores de crescimento de China, Europa e até mesmo outros países emergentes, esse diferencial de crescimento joga o dólar para baixo. Em um contexto de volatilidade baixo, seja nas bolsas, nas moedas e nos juros, isso é um fator que historicamente tende a favorecer a busca ao risco, que é exatamente o contexto que a gente tem vivido. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque no meio dessa aparente, né, instabilidade exacerbada que vem tanto da questão geopolítica global, das tarifas, no Brasil, né, esse momento político bastante particular, pré-eleitoral, julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nos mercados financeiros, as coisas têm, né, de 2 meses para cá, vamos dizer assim, mostrado uma calmaria, né, muito relevante, né, que em tese destoa, né, daquilo que a gente está vendo aí, né, do ponto de vista geopolítico e mesmo aqui no contexto político brasileiro. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que, do ponto de vista dos fundamentos econômicos, né, a desaceleração ordenada nos Estados Unidos, aqui também, né, o dólar mais fraco, garantindo, né, o aumento do apetite de risco, isso cria um ambiente mais benéfico para os mercados. É importante, né, a gente ter, né, a serenidade, né, de acompanhar a evolução dos fundamentos econômicos e não apenas, né, ficar preso, né, nas narrativas, nas incertezas, né, e é esse o nosso papel aqui. É o nosso mandato. Exatamente, aqui na Euridice. Bom, ficamos por aqui. Um bom fim de semana a todas e todos, agradecendo sempre aí o prestígio ao nosso podcast Macro e estaremos aqui novamente na próxima sexta-feira aí para uma atualização, né, desse cenário todo. Muito obrigado. Até uma próxima.